receber todas as instruções, tá? Aí o dia 27 fica normal. Boa noite, iniciamos a nossa webaula na UC de Fundamentos de Mecânica, dando sequência, né, a cada uma das webaulas que já ocorreram. Conseguimos trabalhar bem, né, grande parte do conteúdo que é necessário na parte de competências e habilidades. Conseguimos também já deixar um vídeo gravado sobre as SAPs, né, como são feitos os cálculos. Trabalhamos na última web, eu passo aqui para vocês sobre os tipos de materiais e com a ideia de tentar chegar até aqui, que foi onde nós paramos na última vez, sobre os cálculos aplicados. Certo? Então, quais são esses cálculos que foram feitos ali, quem já fez, na SAP? Por que são feitos, né? Então, vamos chegar a cada um deles aqui e se ficou alguma dúvida, temos esse momento para trabalhar sobre ela. Então, esses cálculos aplicados, né? Estudará assuntos que garantem o perfeito funcionamento de máquinas e equipamentos que compõem uma planta industrial e também terá condições de utilizar os fundamentos de matemática aplicada à área de mecânica, no desempenho das atividades inerentes a um técnico em eletromecânica. A primeira dela é o equilíbrio. O equilíbrio é esse tipo de... Otávio, se você perguntar, fica à vontade. Não, professor, foi engano meu aqui. Ah, tranquilo. É que eu vi seu nome piscando aqui, eu já deixei a palavra equilíbrio. Isso aqui, quando a gente estudou em física, lá na escola, teve também, muito provavelmente lá, eu não lembro se é física no primeiro ou no segundo ano, que entra a parte de estática, né? Então, essa parte de equilíbrio, a casa que você está dentro aí, tem a ver com esse conceito, a mesa que está estabilizada aí, que você está usando no seu escritório, a cama que você usa também. Então, tem muito desse conceito. É tudo que não... Na verdade, até pode ter movimento, dependendo do que for. Exemplo, uma casa já não pode, né? Milimétrico, aí o dilatação dela e tudo mais, porque se tiver movimento numa casa, ela vai ter esse cisalhamento, né? Vai ter um movimento fletor e ela vai se romper, seja uma viga, vai cair um telhado, vai acontecer algo. Então, equilíbrio é basicamente que o somatório de forças, todo o somatório de forças e os momentos nesse sistema seja zero. Então, a gente busca equilíbrio, exemplo, na SAP, que tinha que calcular os parafusos do Blank. Então, lá entra equilíbrio. Então, ó, é possível afirmar que um corpo estará em equilíbrio se a resultante de todas as forças que agem no sistema seja nula e que o somatório dos momentos de todas as forças em relação a um ponto qualquer da estrutura também seja nulo, conforme é possível observar na figura a seguir. Se você quiser engastar, é prender na parede, igual a gente fez com o Blank. Ou se você quiser fazer um apoio, vamos imaginar uma viga aqui, você quer apoiar, geralmente a gente tende a apoiar no meio, imaginando muito a questão de uma gangorra, né? Vem de criança e tudo mais, imaginando que o equilíbrio está sempre no ponto central. Esse aqui, ó, tá tendo uma amostra que ele não está centralizado, ele está mais à direita, imaginando a viga ali, né, que a gente tem apoiada duas forças, F1 e F2 são duas forças que estão em sentido, aí depende do que você define na conta. Todas as contas você vai ter positivo ou negativo. Se você define o eixo normal das as coordenadas, né, cartesianas, ordenadas e abscissas, se você analisar, eu não sei como se eu estou espelhado aqui, mas eu imagino que eu esteja espelhado para vocês, ou seria isso, né? O X para a direita, para minha direita, para vocês aqui, se eu estou fazendo esse movimento à esquerda, né? Que vocês estão vendo? Para cá. Otávio, você que estava falando mais comigo, quando eu faço esse movimento para cá, esquerda ou direita? Para vocês. Ah, eu não sei, professor, porque eu acho que se o senhor falar esquerda é esquerda, direita é direita. Eu Ah, acho que fechado. é lógico que eu de frente para o senhor, a sua direita é minha esquerda é sua direita. Agora, o que você está vendo no Mas vídeo? Estou apontando o para... F1, o F1 e o F2, ele está à minha esquerda, que seria a sua direita. Não, Porque eu tô de minha mão aqui, ó, sua para onde que eu mão estou apontando, né? esquerda. Para cá. Beleza, então. Você imagina o seu eixo X para a direita e o eixo Y para cima, então tudo que tiver no sentido, né, para o teto, para cima, para o céu e que tiver para a direita, você considera positivo, e se tiver para a esquerda ou para baixo, você vem com negativo. Então nós temos duas forças aí no sentido da gravidade, elas vão pesar a sua viga.
A diferença aqui entra o seguinte: quando a gente fala de momento, imagine torque. Então, o torque que seu carro, quem gosta de carro é entusiasta, meu carro tem 25 quilogramas força por centímetro quadrado de torque. Ou agora a Volks, né, mudou 250 newton-metros, né, de torque, que é justamente a unidade que está aqui. O que seria newton-metro? Newton é a unidade de força e metro é a unidade de comprimento. Então, nós temos uma força aplicada de 2 newtons, imaginando aqui o nosso desenho para vocês, vai estar para cá, né? Quando vocês estão vendo de frente a folha, vai estar para o lado esquerdo, de 2 newtons a uma distância de 10 metros. A gente calcula o ponto de apoio sendo zero, certo? Então, vocês estão vendo aí um desenho triângulo com o desenho embaixo, esse é sinal de terra. Quando a gente tem um desenho na parte mecânica, isso aqui, com esses risquinhos embaixo, é sinal de terra. Então, você está com um apoio ali. Tem um ponto de apoio a 10 metros da força 1 e a 4 metros da força 2. Para você encontrar o somatório desses momentos, você multiplica a força vezes o braço, que é comum a gente falar, ou a força vezes essa distância que a força está aplicada até o seu ponto de apoio. No caso, a gente teria o momento ali, ó, do F1, né? O que esse momento vai fazer também? O que é o momento? A força está apoiada nesse sentido. O momento é, imagina a viga aqui apoiada, né, no seu ponto de apoio. Se tiver a força 1, ela vai girar nesse sentido. No caso de vocês, seria o contrário. Se tivesse a força 2, ela ia girar nesse sentido. Imagina a força aplicando de fato, né? O que ela estava fazendo, ela vai fazer girar essa viga, porque ela está apoiada nesse ponto ali, ela vai girar. A F1 vai girar a sua viga no sentido anti-horário e a F2 no sentido horário. Por isso que cada um dos somatórios de forças estão em lados opostos. Então, aqui, ó, esse E, né, EM igual a zero é somatório dos momentos, né? Tem que ser igual a zero. Então, ele fez do sentido. Quais são os momentos que estão sendo aplicados no sentido anti-horário? Ele colocou de um lado a igualdade e os horários do outro lado. O F1 vai aplicar força no sentido anti-horário. Porque imagina ela realmente fazendo esse apoio aqui na ponta da viga, ela vai fazer girar nesse sentido. Se você quiser fazer isso com a régua aí na ponta da sua mesa e tudo mais, ela vai girar. Então, ele faz o somatório. Como que a gente soma os momentos? Multiplica força vezes o braço, ou força vezes essa distância até o ponto de apoio. No caso, seria 2 vezes 10. Você teria um momento ali, naquele ponto do F1, de 20 newton-metros. Para ele se equilibrar, você precisa que tenha uma força igualmente aplicada no outro sentido para fazer o equilíbrio, né? O somatório das zero. Então, o F2 ele vai fazer a sua viga girar no sentido horário. Vocês devem estar vendo ao contrário aí, porque está espelhado o vídeo. O Otávio já me confirmou. Então, vou gesticular menos e falar mais, e vocês vão ter que imaginar, senão eu tenho que fazer tudo espelhado aqui. Então, o seu F2 ele vai estar multiplicando, né, que são 5 newtons vezes esse braço de 4 metros, e dá igualmente 20 metros. Então, nesse caso, as suas forças se igualam, seus momentos se igualam e a sua viga está em equilíbrio. Se o ponto de apoio move um pouco para a direita dele, um pouco para a direita, né? Mais próximo do F2, diminui a distância do F2 e aumenta a distância do F1. Se estava em igualdade, não vai estar mais. Então, a sua viga vai fletir. Dependendo do nível do apoio, a sua viga vai tentar entortar ou quebrar, né? Cisalhar. E se também o ponto de apoio ali, o triângulo, for mais à esquerda para próximo do F1, aí ela vai cisalhar e ter esse momento fletor no F2, porque o F2 vai ter uma distância maior, vai ter um momento maior, que seria um torque maior. Torque para facilitar. Quem aí já trocou o pneu do carro? Tem umas chaves que são pequenas, né? Para fazer tirar os parafusos da roda e tem chaves gigantescas. Já fizeram essa experiência aí de ter diferentes tamanhos de chaves para fazer o desaperto do parafuso?
Já, Clécio, não sei se você está com o microfone aberto, você consegue dizer para nós qual que é mais fácil? O Leonardo também já manifestou. É mais fácil quando a gente tem uma chave menor ou uma chave com braço maior? A chave com o braço maior, né? Faz menos Fica mais, força. faz menos força, exatamente. O que que acontece? Torque. Nós estamos falando que é força vezes o braço. Quanto mais você aumenta o braço, né, ou mais aumenta a distância que você vai aplicar essa força, maior o seu torque. Então, isso também diz muito, por exemplo, chute, quem gosta de futebol ou quem gosta de luta aí, porrada, dar um soco, tudo mais. Quem tem um braço maior, uma perna maior, tem essa tendência a conseguir ter um torque maior por ter um braço mesmo, se for ou um soco, ou se for um chute, a perna maior, né? Então, é justamente essa distância maior auxilia a pessoa a aplicar um torque maior, né? E é isso. Então, o somatório tem que sempre dar igual para ficar em equilíbrio. Quando vocês calcularam o Blank, ele estava na parede, a força estava nesse sentido, que seria o peso, né, da caixa lá, que a gravidade faz tudo descer, e as forças do parafuso estão nesse sentido. Então, você tem forças calculadas no eixo X e no eixo Y. E aí entra como vai destrinchar, né, essas condições de equilíbrio, a gente vai entrar aqui para frente, ó. Então, momento de força aqui, está até mostrando na chave, né? Podemos definir momento de força como sendo a medida da condição de uma força produzir a rotação de um corpo, como por exemplo um parafuso ao redor de um ponto qualquer de apoio. Então, a gente sabe, quanto maior a chave, mais fácil você realizar o torque. Muitas vezes você está com um parafuso ali, um Phillips mesmo, normal, e você tem uma chave toquinho. Você gasta muita força e não consegue fazer o desaperto dele. Ou você está com a chave com maior, né? Não seja toquinho, a chave convencional, mesmo assim você gira muito. E às vezes você tem uma chave especial em L. A em L, facilmente você vai lá e tira uma catraca, né? Usa a catraca ali, tudo do rapidão você faz. Porque muda o ponto de torque. Se for uma chave convencional, você enfiou a mão ali, tá nesse ponto, ó, você não tem distância. Você tá aplicando a força diretamente. Se for na catraca, você aplica a força aqui, ó. E aí você tem uma distância para a aplicação da força naquele sentido. Então, isso ajuda também. Aqui ele traz mais um exemplo, né? Qual que seria o torque necessário, qual que é o momento aqui. Então, 50 centímetros, né? O meio metro do ponto onde está sendo aplicada uma força de 30 newtons. 30 newtons. Trava a língua aqui. Então, você aplica 30 newtons a meio metro, você tem um torque de 15 newton metros, né? Que é a unidade de torque ou quilograma-força por centímetro quadrado. Então, está aqui o nosso torque. Condições de equilíbrio, somatório de força tem que dar zero e somatório dos momentos tem que dar zero também. Nesse aqui, para os somatórios de força dar zero, você teria uma força nesse ponto de apoio lá no triângulo de 7 para cima. Então, nesse ponto de apoio, ele exerce uma força de 7 Nm porque você tem 2 de um lado e 5, né? Os dois descendo. Então, eles dão 7 no sentido negativo, imaginando o eixo Y com um referencial para cima positivo. Então, é 7 negativo, o seu ponto de apoio ali exerce uma força de 7 newtons também, isso em sentido contrário às outras duas forças, para manter o equilíbrio, e os momentos a gente calculou. Acontece aqui, ó, FH, somatório das forças horizontais igual a zero, FV, somatório das forças verticais tem que ser igual a zero, igual era no caso do Blank com parafuso apoiado. O MT, né, somatório dos momentos de torção tem que ser igual a zero. E o MF, somatório dos momentos de flexão tem que ser igual a zero também, em condições de equilíbrio. E aqui um outro exemplo para a gente calcular. Então vamos lá, qual que tem que ser o valor? O duro que já tem as respostas aqui, né? Qual que tem que ser o valor da minha força ali no meu ponto de apoio, né? Que está chamado de FVA. Qual tem que ser o valor da força? Então tem que somar as forças que estão no sentido negativo, ela tem que ser proporcional para manter o equilíbrio, né? Já no sentido positivo. Nós temos duas forças aplicadas ali, ó, FV1 e FV2. Uma de 65, outra de 15 no sentido negativo.
para você ter equilíbrio, tem que dar zero, né? Então, você precisa de uma força igualmente de grandeza igual, né? Do mesmo tamanho para que fique apoiada. Então, quanto seria esse FVA? Como que a gente calcularia? Tá todo mundo em silêncio agora. Quem tá comigo aí? Tem ninguém me ouvindo, não? Tô mudo. Som. Tem alguém ouvindo? Estamos ouvindo, mas eu acho que eu não sei. Eu vou falando de mim, né? Vamos lá de novo, então. Somatório de forças. Vocês conseguem ver um FV1, FV2? Todo mundo consegue identificar? Consegue. Qual A que é o nossa valor do FV1 aí, fazendo favor? 65 Newton. E o FV2? 15 Newton. Exato. Se a gente imaginar um referencial, o eixo, vamos imaginar o plano cartesiano, que é aquele x, y. Deixa eu levar isso aqui para outro lugar. Deixa eu levar para o whiteboard aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Deixa eu levar isso aqui para lá. Eu só abrir o whiteboard aqui um segundo, para ver se a gente consegue pegar esse conceito. Tô abrindo aqui rapidamente, tá? A gente conseguir trabalhar bem. Compartilho minha tela com vocês. Todo mundo tá vendo aqui? Tá vendo minha tela no whiteboard, certo? Beleza. Beleza. Estou imaginando para vocês aqui é um referencial, ó. Plano cartesiano. Para cá eu tenho o eixo X, para cá eu tenho o eixo Y. Acho que isso aí todo mundo viu na escola, certo? Eu considero todas as minhas forças que Nem estiverem... todo. Rapaz, nem todos como, Otávio. Daí não tem como passar da escola sem ver o plano cartesiano, não. Mas vamos lá. Então, o plano cartesiano é a forma que a gente tem para demonstrar as nossos elementos 2D. Então, eles teriam, uma certa forma, um comprimento e uma altura. Esse desenho aqui, vamos pensar nele num quadrado, ó, ele tem um comprimento e uma altura. Então, tudo que está em 2D tem referencial. Então, aqui o eixo eu coloco como se fosse o Y, né? Que seria a altura. E daqui para lá eu considero como se fosse um X, que seria o comprimento, certo? Então, tudo que a gente vai exemplificar em 2D, a gente tem esse plano cartesiano, que é a forma mais simples da gente exemplificar e dar uma medida. Imagina aí vocês que estão pelo computador. Imagina só a tela do seu computador. Como ela também vai dar ela no formato, vamos dizer que seria um 2D, vai ter a largura e a altura da sua tela. Então, isso é representado conforme um plano cartesiano. E aqui vai estar a sua tela de computador, ó. Então, ela vai ter uma altura e vai ter uma largura, por exemplo. Então, por isso que a gente tem, né, esse plano, que é a forma mais simples da gente representar, certo? Toda vez que eu considero esse y com essa setinha para cima, eu considero tudo que tiver nesse sentido positivo, e tudo que tiver nesse sentido, eu considero positivo no eixo X. Então, na horizontal e na vertical. Se eu tiver uma força nesse sentido aqui, ó, para baixo, ela vai ser positiva ou negativa? Negativa, que é o que eu defini. O que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Se o que está para a direita é positivo, o que eu tenho para a esquerda aqui no meu eixo X é negativo. Eu tenho negativo aqui, positivo aqui e positivo aqui. Essas forças estão sendo aplicadas nesse sentido. Deixa eu colocar do lado aqui para não atrapalhar. Nesse sentido aqui. Se a gente definiu dessa forma, para cá positivo e para cá negativo, essa força aqui estaria no sentido positivo ou negativo em relação ao nosso eixo Y, que é o eixo da vertical?
Positivo ou negativo? Negativo, né? Positivo. Excelente. Quem falou comigo é o negativo? Exatamente. Então, teria menos 65, né? Menos 65 newtons. Vou até deixar a unidade aqui para facilitar. Vou desenhar, acho que vai ser mais tranquilo. Eu tenho essa FV2 que está nesse sentido aqui. Eu considero positivo ou negativo? Se de lá é negativo, aqui é positivo. Não, olha o sentido da seta. O que vale é o sentido da seta, tá? Ah, tá. É, Então é negativo. exatamente. Está apontando para baixo, negativo de novo. Então eu tenho menos 15 newtons. Beleza? E eu tenho o FVA que está nesse sentido aqui, ó. Positivo ou negativo? Aí é positivo, então. Excelente. Positivo. Então é mais FVA que a gente não sabe, que a gente vai calcular agora. Tudo isso tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio. Se não for igual a zero, está errado. Isso aqui é uma condição somatória de força. E aqui nós estamos vendo as forças verticais, que é o sentido que está sendo aplicado. Certo? Então, o que que eu posso fazer? Se eu tenho esses dois negativos de cá, eu posso somar os dois, não posso? Eu tenho dois números, menos 65, menos 15 dá quanto? Vamos ver se vocês estão afiados aí na matemática. Menos 80. Excelente, gostei. Isso aí tá afiado na matemática, hein? Ninguém titubeou aí querendo falar 40, não? 40 não, é 50, né? 45. 50, ninguém quis falar 50, não? Ninguém quis falar, muito bom, nem vou entrar nesse conceito. Mas se alguém quis falar, lembra o seguinte, você perdeu, você vende maçã na feira. Você perdeu 2 maçãs. Ou você perdeu 65 maçãs. Aí depois você foi e perdeu mais 15. Então não tem como você ficar só perdendo 50, né? Você tem que perder 80. Então por isso que menos com menos continua menos e um número maior ainda. No caso seria menor porque está no eixo negativo. Mas imagina como absoluto, né? 80 é maior do que 65 e maior que 15. É como se eles... Dá para dizer que é somar porque está negativo, né? Subtração com subtração aumenta o estrago, né? Aumenta a nossa perda de maçã. Então, mais o FVA tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio. FVA a gente não sabe. Então, o que a gente faz? Eu vou deixar meu FVA do lado de cá, que está positivo, né? E eu tenho menos 80. Se eu passo para o outro lado da igualdade, ele fica positivo ou fica negativo? Eu vou passar ele para cá, ó. Positivo ou negativo? Eu desenhei aqui. Toda vez que você troca de lado, se você está somando, né? Você passa subtraindo. No caso que ele estava subtraindo, ele passa para o outro lado somando, então ele passa positivo. Se você está dividindo, você passa para o outro lado multiplicando e assim vai. Toda vez que você cruza, né, o lado da igualdade, você tem que trocar, né? Se você está subtraindo, você soma. Se você é positivo, você vai negativo. Se você é negativo, você vai positivo. Se você está dividindo, você multiplica. Se você estava multiplicando, você passa dividindo. Então, qual que é o valor do nosso FVA? Fazendo só a... Vamos falar, atravessando ele para o outro lado, a gente achou, né? Que é um valor de 80 newton-metros, 80 newtons. Tá falando para vocês, vocês têm duas forças aplicadas nesse sentido. Pessoal, ver o que eu estou fazendo aqui. Duas forças aplicadas nesse sentido. Então, duas negativas. Imagina que você tem que suportar. Você está lá na... Vamos usar o exemplo da academia. Você está recebendo duas cargas. Uma de um lado, vamos pensar numa barra, né? Uma de 65, outra de 15. Aí que você está carregando lá. Se você não aplicar uma força em sentido contrário, o que a barra vai fazer contigo? Vai esmagar, não vai? Vai tender a chegar ao solo. E o solo vai aplicar essa força. Então, se você não aplica uma força de volta, né? Você não vai ter equilíbrio. Sua barra vai descer, descer até chegar ao nível do solo. E se você aplica uma força acima disso, do que é o que ela está aplicando de fato, seria o peso
da anilha e tudo mais, você fizer mais, você passa, né? Você faz a ganhar altura, que seria ganhar espaço no eixo Y. Então, você levanta ela, ou se ela for maior que a sua força, ela acaba baixando. E assim vai. Então, o nosso somatório de forças, para ter equilíbrio, essa FVA tem que valer 80. Por quê? Porque a gente fez essa conta aqui. E agora, outra condição que a gente tem que ter é que o somatório dos momentos tem que ser zero. Então, vou apagar esse aqui, ó, para eu fazer aqui do lado. Que o somatório dos momentos tem que ser zero. Então, aqui, ó. Somatório dos momentos tem que ser igual a zero. E aí, o que que entra? Imagina aqui, tá engastalhado, né? Tá? É um ponto de apoio aqui, ó. O triângulo, esse aqui é o sinal de... É o sinal que está no solo, né? Sinal de terra. Esse aqui é o nosso ponto de apoio, ó, bem aqui. Tá bom. Se eu tivesse só essa força desse lado de cá, ó, só essa aqui, o que que aconteceria? A nossa barra não ia girar? A nossa viga aqui, ó, ela não ia acabar girando se tivesse só essa força? Por que que eu falo que ela gira? Porque ela está apoiada aqui, ó. Ela não vai só descer, ela vai girar, porque esse ponto de apoio vai segurar. Se eu tiver só essa força FV1, vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário? Vou desenhar aqui, ó. Então ele vai fazer girar desse jeito aqui, ó. Sentido horário ou anti-horário? Aí que o senhor mostrou é anti-horário. Excelente. Então essa aqui faz eu girar nesse sentido anti-horário. E essa de cá, se eu tivesse só ela fazendo força com ponto de apoio, ia fazer girar para onde? Essa barra não ia sair daqui, ia girar para cá, ó. Ia vir, ia vir, ia vir, até chegar num ponto que ela conseguisse desencaixar do ponto de apoio ou ficasse reta aqui, ó, dessa forma. É que a hora que não tem mais como ela girar para o outro lado. Vai estar apoiada. Concordam que ela vai girar para cá? Se tiver só essa força aqui, ó. Né? Então, se eu girar só para cá, eu estou girando aqui em sentido Horário. horário. Todo mundo entendeu por que que giraria, né? Tá apoiada, mas eu estou aplicando a força só de um lado. Então, eu giraria nesse sentido. Ou se estivesse aplicando só do outro, eu giraria nesse sentido. Tem hora que falta um... Aqui, ó. Pegar, achei uma caneta aqui. Imagina que eu tivesse apoiada só aqui, ó. FV1, vocês estão espelhados. Então ela faria girar. Tá vendo que o lápis gira, ó? Essa parte de cá até sobe e a outra desce? É isso, é a força sendo aplicada com um ponto de apoio. Ou se fosse o contrário, ó, quando eu fizer isso aqui, ó lá. Isso acontece na casa da gente, se não faz o cálculo certo. Normalmente aí a gente vê em muitas obras, né? Em diversas obras aí que já tivemos no Brasil, problemas com esses cálculos de apoio e de equilíbrio. A gente vê em nossas máquinas na indústria também já ocorre muito, máquina tem que ser estática, né? Acaba tendo esse tipo de movimento porque tem esse apoio. Geralmente é no Blank mesmo, o Blank estava apoiado lá, ele começa a girar para cá, né? Vamos imaginar que a estante estava assim, ó. Vocês vão ver só a pontinha da caneta aí. Começa a sofrer o peso ela faz isso aqui, ó. Gira. Até que ela fique no nível da parede lá. É Então, por normal isso, nos guindastes. Nos guindastes é normal. infelizmente, a gente teve uns dias atrás aí um problema numa indústria, acho que de laticínio, né? Que o pessoal não calculou certinho Também. ali. Eu não ia falar o nome por causa da gravação. Só para não questão de marca e tudo mais. Mas teve sim, né? Esse problema que acabou danificando a tubulação de amônia. Acho que todo mundo já. Acho que a gente chegou a falar disso no dia ou não? Alguém lembra? Não, não foi falado. A gente conversou sobre tubulação e sobre amônia, mas Ah, não então, sobre o sobre o que guindaste. aconteceu no guindaste, não. Ah, então todo mundo sabe aí já como reagir se tiver um vazamento de amônia, né? O que tem que fazer? Se você tiver um chuveiro, entrar debaixo. Se não, sair correndo. Se não der para correr, deita no chão, fica ali
Ah, e se for sair, sai igual o exército, tá arrastando, não levanta porque ela tende a ficar na parte mais alta, né, do ambiente. Mas seu cuidado. Então, beleza, voltando aqui, nosso momento. Então, eu tenho o momento do FV1 nesse sentido, anti-horário, e tenho o momento do FV2 no sentido horário. Então, eu teria aqui, ó, momento. Vou chamar só de F1. Do F1, que está nesse sentido aqui, ó, tem que ser igual ao momento do F2, porque está nesse sentido aqui. Se os dois estivessem no mesmo sentido, eles estariam no mesmo lado da igualdade. Aqui está diferente. Ninguém vai me perguntar sobre o FVA, não? Por que que ele não entra na conta? Alguém sabe por que que o FVA não entra na conta? Aqui, ó. Todo mundo sabe por que que o SFVA não entra na conta? Todo mundo em silêncio de novo? Vamos lá. Conta de momento eu vou fazer, vocês vão entender por que que o FVA não entra. Momento do F1 é a força vezes o braço, né? Qual que é o valor da força? Do FV1, qual que é o valor da força? É 30 Newton, né? Alguém falou, mas tá chegando um eco bastante grande. Puder falar de novo, fazendo favor? Eu não consegui ver quem foi. Qual que é o valor da força 1 aí, pessoal? FV1? 65. 65. Excelente. Vezes o braço. Qual que é o valor do braço do FV1? Qual que é a distância da força V1 até o nosso ponto de apoio? A distância é 30. É 30. Excelente. Eu não sei qual é a unidade, eu vou colocar metro aqui, tá? Mas porque não tem nenhuma. Só para ficar mais fácil a gente calcular. E isso tem que ser igual ao momento da força 2, FV2. Qual que é o valor da FV2? É 15. Excelente. Vezes o braço. Qual que é o valor do braço? É 130. 130. Excelente. Se alguém já puder ir fazendo essa conta aqui para me ajudar, por favor, enquanto eu explico por que que a FVA não entra. Vocês viram que a gente multiplicou força vezes o braço de FV1 e FV2. Qual que é o tamanho do braço do FVA? Qual que é o tamanho do braço ali? Qual que é a distância da FVA para o ponto de apoio? Nem consegue dizer? A FVA está aplicada bem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vocês viram? Está aplicada bem aqui nessa reta. Então a FVA está aqui. Qual que é a distância dela? Para o ponto de apoio. Quem consegue me dizer? Eu acho que não tem não, professor. Tem? Matou a charada. Se não tem, é zero. Multiplica qualquer valor de força, no caso 80 vezes zero. Quanto que dá? 80 vezes zero? É 0. É zero, exatamente. Então, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Por isso que o FVA não entra na conta. Ele vai dar zero, então não tem por que a gente utilizar. Então, as forças que estão em cima do ponto de apoio, que é o ponto base que a gente está tirando as distâncias, ó, a gente tirou essa distância para cá, até o FV2, e tirou essa distância para cá até o FV1. Então, se está aqui nesse ponto, analisando esses momentos, né? Não tem por que ele entrar na conta. Quem conseguiu fazer para mim 65 vezes 30? Alguém já fez, me avisa aí. Se não fez, eu vou ter que abrir a calculadora aqui. Eu vou chamar ela. Todo mundo ficou em silêncio. 65 vezes 30, nós temos 1950 Newton metros, e tem que ser igual à multiplicação do outro lado.
15 vezes 130. 1950, mesmo valor. Ah, excelente. Então a gente viu que as nossas forças estão em equilíbrio, se a nossa FVA for 80 e que o momento também, né, o somatório dos momentos é igual a zero. Então, se o de um lado e do outro são iguais, você está em equilíbrio. Ah, mas não tem que ser igual a zero? Beleza. Vou passar um para o outro lado lá. Tem 1950 desse lado de cá, né? E aqui também é positivo. Se eu passei para o outro lado da igualdade, ele tem que passar como negativo. Deixa eu apagar que ficou ruim pra caramba aqui. Então ficaria, eu mantenho do lado esquerdo, né, 1950. Aí tá do mesmo lado, ainda mantém. E agora eu passo esse aqui para cá, ó. Então seria positivo, ele vai ter que passar negativo. E eles têm que, o somatório desses momentos tem que ser igual a zero. Um não cancela o outro, ó. Então você tem um momento igual a zero. Então você satisfaz as condições para que seu sistema esteja em equilíbrio. Todo mundo entendeu? Força, braço. Show. Então, beleza, vamos voltar aqui para o nosso. Então, esse é o fundamento. Queria voltar para quero apresentar. Esse é o fundamento para o nosso cálculo da Sapir-Whorf. Continuar aqui. Ah, vai dar o que a gente fez, né? 1950 menos 1950 igual a zero. Certo? Segunda questão. Vamos falar sobre pressão. Pressão a gente acabou falando um pouquinho, né? Os exemplos lá, acho que foi com vocês sobre a mulher pisar no nosso pé com um tamanco ou com um salto, né? Aquele salto lá que tem um... Acho que mulher chama de salto-agulha ou trem assim. Se não me engano, acho que é esse nome, né? Sobre pressão. Usei esse exemplo com vocês? Quem lembra aí? Usei, Clécia? Beleza. Então, que eu vou só ler, creio que já vai facilitar aí o entendimento. O que que é pressão? Então, apoiar um componente qualquer sobre um plano horizontal, sua massa produzirá um peso que será distribuído de maneira uniforme sobre a superfície. Esse peso irá produzir uma força em cada unidade de área onde o componente está apoiado. Sendo assim, essa força recebe o nome de pressão e pode ser calculada pela seguinte fórmula. Pressão é igual a força sobre a área. A gente falou, né? A força, no caso ali do salto, né? A mulher tem o mesmo peso, vai aplicar a mesma força, só que a área que está sendo aplicada é diferente. Então, se você tem uma mesma força, se a sua área for menor, a sua pressão é maior. Se você tem uma mesma força com uma área maior, sua pressão é menor. Então, o Sistema Internacional de Medidas, né, o SI, adotou como unidade de pressão o Pascal, que equivale a um Newton aplicado a uma superfície de 1 metro quadrado. Então, Pascal é igual a 1 Newton sobre metro quadrado, né? Unidade de pressão. Então, geralmente, as nossas máquinas na indústria, a gente vê, grande maioria delas, né, que vem de países que utilizam SI, elas estão em Pascal. Mas aí você pode encontrar também pressão em PSI, você pode encontrar pressão em libra-força por centímetro quadrado, você pode encontrar pressão por... lembrar... Acho que tem mais unidade, agora bar, né? Pode encontrar pressão em bar também, e assim vai. Então aqui, ó, pressão, qual desses dois, ó? Os dois têm a mesma força, só que a área do nosso bloco da esquerda é menor do que a área do nosso bloco da direita. Qual vocês imaginam que aplica a maior pressão? O da esquerda ou o da direita? Vou voltar no conceito aqui e vou perguntar de novo. Pressão é igual a força sobre a área. A área menor, você tem um nível maior de pressão. A mulher pisando no seu dedo aí com um salto-agulha. A área dele é menorzinha, né? Bem pequeno. Quanto maior a área, menor a pressão. A mulher pisando no seu pé com um tamanco. Certo? Agora a gente vem para cá. Os dois aplicam a mesma força. Qual tem maior pressão? O da esquerda ou da direita? Da esquerda, Da esquerda. Por quê que ele tem maior pressão? porque ele é mais estreito.
Menor a área, exatamente. Aqui ele mostra que é 15 por 15, né? Calcular a área é base vezes a altura, como a gente calcula num lote, né? Eu pego o comprimento dele, a largura, multiplico um pelo outro, eu tenho a área. Ali a área seria 15 vezes 15, que se a gente multiplicar, vai dar... É 225, né? 15 vezes 15, que é 15 ao quadrado. Deixa eu ver se minha cabeça está boa. 225. 225, né? Excelente. E o outro a gente teria uma área de 25 vezes 35, que daria um valor bem alto aí, ó, 875. Então a área desse da esquerda é 225 e a área do bloco da direita é 875. Então, como o Otávio bem disse, o que tem maior pressão é o que aplica. As forças são iguais, né? O que é aplicado em menor área. Qual seria a pressão aplicada ali? Vamos imaginar que, como a unidade está em metro, né? Vamos imaginar que é 15 por 15 metros, 30 newtons, 15 por 15. Como que a gente calcula? A gente sabe que a área é 225, então é força sobre área. Força é 30. 30 dividido por 225, que dá 0,133 Pascal. 0,13 Pascal arredondando para a pressão no bloco da esquerda, e se fosse no bloco da direita, continua 30 de força, né, 30 newtons sobre a área, que eu multipliquei 35 por 25, dá 875. Então, essa divisão dá uma pressão de 0,03 Pascal. Então, da esquerda é 0,13 Pascal e o outro é 0,03 Pascal. Então, a área acaba, a pressão aplicada nesse da esquerda é muito superior, né? Aqui ele fez o cálculo em bar e utilizando essas distâncias em milímetro. O bar tem relação que ele é, salvo engano, o bar eu não sei se são 100 Pascal ou é 1000 Pascal, um negócio assim. Tem uma relação de bar para Pascal que é algo é 1000, eu já não lembro certinho qual que é a relação de fato. Mas se pesquisar aí na internet rápido, converter bar para Pascal, você vai encontrar aí essa relação. É um Não é o que bar está aí, não, é professor? 100 Um bar mil. igual 10.000 Pascal, é isso aí, não? Um bar igual a 10 mil é isso? Rapaz, eu tô Uai, cego, né? Não, mas eu acho que é tá. um bar é igual a 100 mil Pascal, não é 10 mil não, tá faltando um zero. Aí, tá. Se não me engano, um bar é 100 mil Pascal. Então aqui para a gente calcular, no caso aqui mudou, o nosso cálculo não dá certo que eu considerei metro, e aqui no material ele já considera em milímetro a área desses blocos. Mas é basicamente isso, né? Você pega a força e divide pela área, você tem a pressão. Essas tensões a gente falou, né? Tração, compressão, que é as que cisalham o nosso parafuso, cisalhamento, flexão, torção. Aqui entra agora rotação de polia. Então, ó, que tem a ver com a SAP da... Como que chama? A SAP da correia. Então, para saber qual a velocidade fornecida para um conjunto de polias, é necessário conhecer a relação de transmissão existente entre as mesmas, né? Qual a relação entre o número de voltas da polia numa unidade de tempo, seus diâmetros D1 e D2. Quanto à velocidade periférica, essa é a mesma para as duas polias. Se no eixo movido, que está ligado à carga, tivermos uma polia com o mesmo tamanho da polia fixa no motor, a velocidade ou rotação será a mesma produzida no motor. Então, que o motor gira, né, vamos dizer que ele gira 1720 RPM, a sua polia, né, movida ou que está no eixo ali que vai fazer o trabalho também vai ter o mesmo valor de rotação, que seria, acho que eu falei 1720, né? Continua o mesmo de 1720. Caso tenha diferença nos diâmetros de polia, isso afeta a relação e a rotação da segunda. A primeira polia sempre vai girar conforme o motor. Hoje em dia a gente tem o advento de motores inverter. Então isso afeta um pouco, você tem que ter um EHM ou algo controlando para saber qual a rotação do motor. A polia
motora é a polia que está junto ao motor. É a que vai fazer o trabalho na correia e essa correia vai transmitir essa rotação para a polia movida, que é a que vai estar no eixo de trabalho. Se as duas são iguais, a mesma rotação do motor é a rotação da polia motora, que transmite a rotação para a polia movida. Se for diferente, tem uma relação entre elas, ó. N1, que é a rotação da polia motora, sobre N2, que é a rotação da polia movida, é igual ao diâmetro da polia movida sobre ao diâmetro da polia motora. Então, isso afeta a questão seguinte. Imagina aqui, ó, a motora é menor. Se ela der uma volta, a polia 2, que é o V2, que é a polia movida, não vai dar uma volta. Vai precisar mais, né? Então, a relação de diâmetro é inversamente proporcional à relação de rotação. Exemplo, polia motora diâmetro, que é o D1, né? Motora 100 milímetros. E rotação N1 de 500 RPM. Qual será a rotação, né, na polia movida, cujo diâmetro é de 200 milímetros? Então, ó, você dobrou o tamanho da polia. Então, quando a sua motora der uma volta, certo? A sua movida, que é o dobro, vai dar só meia volta. Então, a cada 2 voltas da sua motora, você tem uma volta só da sua movida. Então, o que isso vai afetar? Diminui a rotação. Então, ele fez a conta lá, ó. 500, que é o N1, sobre N2, que a gente não sabe, igual a 200, né, que é o D2, sobre 100 do D1. Você pode fazer a multiplicação, que o pessoal brinca que resolve o Enem, né, com essa conta, que é multiplicar cruzado. Vamos levar isso aqui para lá, para o nosso whiteboard, rapidamente. Eu tirar aqui e levar para lá. Vai ser mais fácil para a gente ver. Compartilhar. Ficar para cá, ó. Então, cada uma, você precisa dar 2 voltas aqui, ó. A primeira e a segunda, né? Para que aqui dê só uma volta, porque é o dobro de tamanho. Então, tem como você controlar. Muitas vezes a pessoa, quero mudar a rotação do meu eixo de trabalho, né? O eixo que está acoplado ali no mancal, tudo mais, está rotacionando muito, está muito elevada a rotação, eu preciso diminuir. Às vezes vou pensar aqui, uma turbina de ar, de ventilação, esse sistema Sirocco, né, que tem muito, ou você quer transmitir para um eixo que trabalhe com outra aplicação, e eles têm um sistema de transmissão por polia e correia. Então tem essa relação aqui. No caso, como a polia movida é metade, ou a polia movida é o dobro da motora, basicamente ela vai ter metade da rotação. No caso aqui, ó, vamos lá, N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1. E foi o que ele fez ali, ó. N1 500 dividido por N2 é igual a 200 dividido, que é o D2, sobre 100, que é o D1. Você pode fazer o quê? Multiplicar cruzado, né? Que é a famosa regra de 3. Você sai com 200 N2, né? Multiplicando pelo outro, igual a 500 vezes 100. Então, eu vou ter 50 mil. Certo? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, se está multiplicando aqui o N2, eu mantenho o N2 desse lado e passo 200 dividindo. Então, eu teria 50 mil dividido por 200. A gente já corta 2 zeros aqui, né? Sobrar 500 por 2. 2 dá 250. 250 RPM. Todo mundo sabe o que é RPM?
No caso, eu Qual tenho a tá polia. ouvindo isso? Beleza? Alguém respondeu isso, não deu para todo mundo ouvir. Rotação por minuto. Não Excelente. é a Né? banda do Paulo Ricardo. Não é o quê? Ah, é, tem A- uma banda, né? Verdade. Não, essa aqui não é a banda, não. Então, vocês podem encontrar RPM, que é rotações por minuto, o número de voltas que ele dá em um minuto, no caso são 250. Você pode encontrar máquina também com RPS. Só mudou o M pelo S. Alguém sabe o que é RPS? Por segundo. Excelente. Então, vocês podem encontrar também rotação por segundo, número de voltas que ele dá em um segundo. Então, esse aqui é usado muito em equipamentos rotativos para a gente não ter problemas, né, na hora de dimensionar os nossos elementos, dimensionar rolamento, dimensionar mancal, o trabalho que ele vai executar no fim, qual que é a rotação necessária, e tem como a gente manipular se for um sistema de, no caso aqui que a gente viu, policorreia, mas se vocês adentrarem aí pesquisar, acho que no nosso material tem também, só não tem SAP sobre se for de engrenagem. Também a relação do número de dentes envolve a questão de transmissão de rotação. Exemplo, bicicleta, né? Geralmente você coloca uma coroa com muitos dentes, você tem um torque maior, mas infelizmente fica mais pesado, né? Para pedalar, você tem que fazer mais força. Você coloca uma coroa menor, usando um pinhão igual, né? O cassete, catraca, aí quem é mais ávido nessa questão de ciclismo, continua o caminho, você vai aumentando a coroa, mais força você tem que fazer para sair da inércia, porque tem a ver com a relação de dentes. Geralmente, quando está muito igual, né, a relação de coroa, que é a motora, né, que é onde você exerce força com a movida, você tem um pedalar leve, e se essa movida for muito maior, geralmente é as marchas mais leves ainda, que você gira, gira, gira e não sai do lugar. Então, ali também tem relação com o número de dentes, né? Porque no caso a corrente está só fazendo a transmissão. Então, no caso de vocês ali, vocês aprenderam como manipular essa questão das polias e a seleção de correia na conta a gente faz, que é a questão do comprimento necessário, né, para que abrace essas duas polias. Lembrando que algumas máquinas a gente tem um advento também de movimentar, muitas vezes o motor, o eixo é geralmente mais difícil, mas pode ser também que mova. Mas geralmente o motor a gente tem alguns ajustes ali para fazer esse cuidado. Alinhamento de correia. A gente vai ter um C mais na frente, mas é uma coisa muito importante. Tem muita gente que deixa muito tensionado. Então ela não é para ficar na tensão máxima, que quase está tentando levantar o motor se ele estiver para baixo, puxando o eixo ou vice-versa. Então não é apertado nesse nível. Ela forma uma espécie, é até difícil falar, mas como se fosse uma barriguinha, né? Não fica na tensão máxima, porque senão na hora que for começar o trabalho, né, realizar o torque inicial, vai ser muito desgastante para correia, para polia também, para o eixo e tudo mais. Segundo ponto, canais em V. Quando o fundo estiver brilhando muito, quer dizer que sua correia está tocando no fundo. Se ela estiver tocando no fundo, ela vai arrebentar muito rápido. Muito provavelmente a sua parede em V da sua polia, que é o mais comum que a gente tem hoje em dia, já está desgastado, ela está tocando. Em alguns casos as pessoas escolhem errado, né? Perfil A, perfil B, mas a maioria das vezes ela já está desgastada e por isso está tocando no fundo. Então, o fundo seria a base, né, de uma polia em V, ele não pode estar desgastado lá, senão a correia está tocando e não está legal. Mais um ponto sobre isso, deixa eu lembrar. Ah, é alinhamento, né? Que eu estava falando, hoje a gente tem máquinas, né? Infelizmente, uma alinhadora laser bom está custando aí uma faixa de 8, 9, 10 mil reais. Então, tem um custo muito elevado. Se você tiver ativo que justifique, né? O alinhamento ser mais, como fala, o alinhamento ser muito mais importante do que você perder uma correia, uma polia, vale a pena você ter esse tipo de instrumento. Eu vi, pesquisei dias atrás aí sobre o mesmo, é muito, como falei, é muito eficiente e efetivo, só que infelizmente o custo é muito elevado também. Não sei quem já teve a oportunidade de trabalhar com esses Eu alinhadores. sempre, eu sempre alinhei com duas réguas. Uma Régua, régua né? para uma régua para alinhar a polia menor com a maior, ou o inverso que seja, porque acontece às vezes de estar inverso, tem esse tipo de necessidade. E aí depois a gente coloca duas réguas na vertical. Aí você alinha
as polias na vertical, porque ela tem que estar alinhada na horizontal e na vertical. Senão, conforme funciona, quando traciona, a correia pula fora. Mas aí entra um outro fator crucial para dar certo desse do Otávio, que é o fator humano. Tem que ter um cara bom manipulando isso aí. O olho bom, porque esses dias atrás eu tava com o pessoal lá da empresa, né? E um enxergava alinhado, o outro não enxergava, mesmo com régua, Otávio. Então isso aí entra muito o fator da experiência do executor, né? Para ficar bem alinhado mesmo, de fato. Eu vi que tem essa diferença. Isso também a gente viu lá em paquímetro. E tem um erro, né? Quando a gente vê o instrumento de forma atravessada, não vê perpendicular certinho, pode causar um tipo de erro, que é muito comum também aqui no alinhamento. O Márcio vai falar o nome do erro, Márcio. Erro de paralaxe. Paralaxe, obrigado. Essa palavra aí, Fui na, toda vez eu esqueço ela, Márcio. eu fui na, Paralaxe. eu fui na aula lá presencial, essas palavras não saíram da minha mente, não. O professor toda a nossa palavra ela. Excelente. Então, Otávio, é isso. A gente lá teve o erro de paralaxe, infelizmente. E aí eu fui atrás do alinhador, 9.000, não justificava o valor do ativo, a gente podia perder. Cara, eu acho que era mais de. Não lembro quantas correias que a gente podia perder, quantas polias antes de justificar o custo de comprar um alinhador desse. E aí a gente teve que conviver com a paralaxe mesmo, infelizmente. Questão de custo, né? Não foi aprovada a compra do alinhador. Mas quem já teve aí a possibilidade, ele realmente é muito bom. Ajuda muito. Pessoal, tinha mais um assunto que a gente ia ver sobre dilatação térmica. Deixa eu perguntar, vocês chegaram, acho que já teve bom, fala enquanto presencial que vocês trabalharam sobre dilatação, não teve? Foi até a primeira SAP. Chegaram a trabalhar lá ou não? Enquanto presencial. Eu No não tô último, lembrado. Não chegou, não? no último encontro da turma A, o professor, no final da aula, ele comentou. Tem uma pauta. Falou até de uma máquina que faz que puxa assim, que faz. É isso? Dilatação é esse aqui, ó. Eu só tô com medo que eu acabei adiantando o horário da última turma, que vai mostrar uma polia também de ampliação, que no caso a movida vai girar muito mais rápido que a motora. Dilatação é essa fórmula aqui, que é quando aquece muito o material, geralmente os metais que a gente tem, né? O aumento da temperatura, ele acaba aumentando o seu comprimento e se tiver frio, ele acaba retraindo o seu comprimento. Então, essa mudança. Teve não, Leonardo? Essa aqui eu vou ter que passar rapidamente, senão eu vou entrar no horário da outra turma aqui. Então, vamos lá. Só para não deixar esse assunto para depois, a gente tem a próxima web aula sobre lubrificação, fluido de corte, já linkando. Não, é sobre lubrificação a próxima web aula. É fluido de corte também, linkando a parte mecânica com a de usinagem. Beleza? Então, dilatação térmica ocorre com todos os materiais em maior ou menor intensidade, pois quando os materiais são expostos a aumento de temperatura, seus átomos começam a agitar e por isso ocupam mais espaço físico em sua estrutura. Em outras palavras, ao se aquecer um arame de metal, é possível notar que ele terá seu comprimento aumentado e se esse for resfriado, haverá sua contração. Acontece muito com concreto também na estrada, ponte, muda um pouco o nível. Quem já passou naquele viaduto lá por cima da Perimetral Norte com Perimetral Norte com a Goiás Norte? Ali erraram tudo, né, com relação à dilatação. O carro anda pulando lá. Não sei quem já teve possibilidade, não acertar os ângulos de ataque, né, das placas e nem dilatação também. Porque, infelizmente, se você anda lá no final da tarde, seu carro vai pulando placa por placa até terminar aquele viaduto lá. Depois que a gente tiver a oportunidade, vai ver. Isso é muito comum em ponte também, que dilata, sobe um pouquinho. Você vai, seu carro quase rampa na ponte para entrar e depois para sair o carro salta, né? Então tem muito a ver com dilatação. Estou falando de concreto nesses casos, né? Asfalto, mas no metal é mais ainda. Então, essas mudanças de temperatura faz essa dilatação ou contração dos nossos sólidos. E aí entra a fórmula, né, que é o comprimento inicial vezes esse fator de dilatação térmica vezes a diferença de temperatura. Então, isso aqui vai te dar a sua variação de comprimento. Então, tá aqui, ó. Analise a seguinte situação: uma ponte de aço de 6 metros de comprimento que interliga duas colunas em estrutura ao ar livre.
sofre uma variação térmica na estação do verão para mais 40 e menos 40 na estação do inverno. Então, imagina o ambiental para suportar esses dois níveis de temperatura, né? Então, qual a variação térmica que essa ponte sofre? Esse coeficiente de dilatação, cada material vai ter o seu, então isso é tabelado. Comprimento inicial, ele deu lá, ó, ponte de 6 metros, certo? Temperatura inicial, 40 graus centígrados, né? 40 graus Celsius e temperatura final menos 40 graus Celsius. E aí ele vem aplicar na fórmula, que é o comprimento inicial, 6 vezes o coeficiente de dilatação térmica ali, que é 1,2 vezes 10 a menos 5, que multiplica esse diferencial de temperatura, que no caso é a final menos inicial. Então é menos 40, menos 40 de novo, né? Porque a inicial seria mais 40. Então, no caso, você teria uma dilatação, né? Como é um ΔL, não vai importar se tiver positivo ou negativo o resultado final, mas aqui sim. Por quê? Se eu tenho mais 40 e menos 40, quantos graus eu vou andar? Qual que é o nosso range? Vocês concordam que são 80 graus, né? Do 40 até o zero e depois desse zero até o menos 40. A gente andou 80 se fosse uma caminhada de grau a grau, certo? Concordo? Eu não veio nenhum joinha do Class agora. Temperatura. 40 positivo, quando você tem trazido 40 até o zero, você teve andou 40, 39, 38, 37, 36, 35, até chegar no zero, certo? Então você andou 40. Concordam comigo? Do 40 até o zero. Certo, valeu, Leonardo. Do zero até o menos 40, você tem que ir menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até chegar ao menos 40. Então, você andou 40 na escala positiva e 40 na negativa. Então, tem que ser uma variação de 80 graus Celsius. Variação do mais 40 até o menos 40 tem que ser 80 graus Celsius. Se fosse, vou dar um exemplo, de 1 grau centígrado, 1 grau Celsius até menos 1. Você andou 2 graus, que é do 1 até o zero, do 0 até o menos 1. Porque se você jogar na conta 1, menos 1 vai dar 0. Então, é como se você não tivesse nenhuma diferenciação térmica, né? Diferenciação de temperatura. Se você não teve nenhuma diferenciação, se um número é 0 na sua equação e multiplica outros, vai ser tudo 0. Então, é como se o seu material não variasse a questão de comprimento dele. Que no caso, então, por isso que é mais 40, menos 40 no caso, né? Ele inverteu aqui inicial com final, ou seria menos 40, menos, aí o outro 40 ia estar entre parênteses, né? Que também daria 40 mais 40. No fim vai resultar em 40 mais 40 ou menos 40, menos 40, ou vai dar 80 ou menos 80. Deixa eu levar essa fórmula aqui para o whiteboard, que tá todo mundo em muito silêncio aí, já estou meio assustado. Vamos lá, rapidinho, para a gente encerrar. Tá aqui. Aqui, ó. Se a gente levasse essa fórmula aqui para fora, você teria o 6, né, que é o L0, o seu ΔL. Vixe, vou usar esse preto aqui. Mas vai ter seu ΔL. O que é o ΔL? Variação de comprimento. Então, delta é sempre uma variação e o L é comprimento. Então, você teria 6 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5 pode ser exemplificado como E a menos 5. Esse E é como se fosse o 10, é o número de engenharia, tá? Mas para não confundir vocês, alguém já viu e teve dúvida algum dia, é isso, tá? Esse E menos 5 é igual a 10 a menos 5. Eu vou mudar até o sinal de multiplicação, não vou usar esse x não, vou usar só o pontinho. E também 10 a menos 5 que vai multiplicar esse diferencial, esse ΔT. Se for a final menos a inicial, o final ele colocou menos 40, certo? Então, daria menos 40. A fórmula é menos, né? Menos. E qual que é a nossa inicial? Mais 40. Então, vou jogar entre parênteses aqui para não diferenciar. Então, mais 40. Então, isso daria
Quando você multiplica, ou você tem um sinal de menos com um de mais, quem lembra aí da escola? Quem que sobressai aqui? O mais com o menos. É como se multiplicasse. E sinal que vai sair lá de dentro. Quem lembra jogo de sinal aí da época do ensino médio? Menos com mais é mais. Nesse caso aqui vai ser menos, Otávio. Ah. Vai ser Ah, menos, porque o menos sobressai. Para virar positivo, teria que ser menos e lá dentro ter menos de novo. Aí dá mais. Então, quando legal. tem, ou se, por exemplo, nessa condição aqui, o que que ia sair? Ia sair um mais 40. Beleza? Se ele tiver Então, nessa condição. menos com menos é mais. Como se um multiplicasse o outro. É como se esse não multiplicasse o que está aqui dentro. Se tivesse mais com menos, você ia sair menos 40 daqui dessa multiplicação. Se tivesse o menos Legal. fora, que é o caso da nossa, com mais dentro, mais com menos, sai menos, independente de quem está dentro e quem está fora. Se for um com o outro, vai dar menos. Se for uma multiplicação, no caso aqui, né, que está multiplicando que está dentro. E se for mais com mais, aí é o mais fácil, que sai positivo. Então sai o mais 40 do mesmo tanto. Então, nesse caso aqui, ó, é esse aqui, ó. Então, vai sair um menos 40. Deixa eu tirar. Então, eu mantenho 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes. Então, eu tenho menos 40. Esse eu mantenho. Esse primeiro aqui não está na minha equação. E o que eu estou usando é daqui para cá, ó. Então, menos com mais vai sair menos 40 de novo. Menos 40 com menos 40 dá quanto? Pô, meu tato não tá bom para fechar esse parênteses, não. Menos 40 com menos 40 dá quanto? No caso Menos aqui, 80. excelente. Pegou o conceito do cálculo anterior. Então, seria 6 vezes 1,2, 10 a menos 5. Se quem quiser fazer na calculadora não tiver, vou até escrever aqui do lado, né, para ficar mais fácil. Que multiplica, tudo isso aqui multiplica menos 80. E aí você consegue resolver a sua conta agora com essa multiplicação. Isso aqui, ó, 10 a menos 5. Para quem já viu esse E ou tem na calculadora e não sabe o que é igual a E menos 5. Um é igual ao outro. Então, eu troquei, tá vendo? É formas de escrever, mas os dois significam a mesma coisa. Certinho? Então, voltando lá para o nosso slide, eu teria o menos 80 lá no final. E aí é só fazer finalizar a conta, né? Para fazer isso, precisaria de uma calculadora científica. Ou você pega e multiplica por 10 a menos 5, que é igual a 1 dividido por 10 mais 5 zeros, né? Isso vai dar uma dilatação de 0,00576 metros. A gente trouxe para milímetro, né? Vai dar 0, deixa eu ver, vai dar 1, 2, 3 casas. Vai dar 5 milímetros de dilatação. Aí depende muito de vão e tudo mais. Nesse caso, como é ponte, 5 milímetros pode movimentar a questão de parafuso, encaixe e tudo mais. Dependendo, pode chegar a cisalhar o nosso material. Então, vai entrar materiais que sejam ductis, né? Não pode ser materiais muito frágeis aí, dependendo do caso. E o nível de ductibilidade não pode ser tão elevado também, porque ele vai dilatar, mas se for muito grande, ele vai deformar a ponte. Vai tirar os pontos de apoio, ponto de fixação, tudo mais. Então, essa questão de dilatação que a gente viu na primeira UC, e entra muito questão de rolamento e eixo também, mancal, tudo mais. Alexson, fica à vontade, meu rei. Ué, Sim. essa conta aí, 6,0 vezes 1,2 elevado a 10, 5. Tem como você fazer uma calculadora científica para nós ver, não? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. No Excel eu faço fácil. Deixa eu ver nessa científica aqui, ó. O duro é que ela não mostra. Geralmente quando você pega uma Casio que é científica ou outras, né, de outras marcas, ela dá para você desenhar a fórmula inteira. Eu vou começar pela parte mais chata, que é 1,2 com
Cadê aqui o nosso... Não é esse E aqui, não. Esse aqui é neperiano, tá? É um E maiúsculo. Aqui não tem. Aí ele faz direto. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Um 5 negativo, né? No caso, não é aqui. Uma vez alguém me ensinou onde é esse negativo e nem eu sei mais. Eu tô fazendo sem mostrar, né? Ô, caramba. Pera aí. Aí, agora você tá vendo minha tela, né? Eu vou começar pela parte mais chata. Agora sim. Então, 5 negativo, eu vou elevar ele, ó, tá vendo que é 10x? O x é como se fosse o valor que você tem digitado nessa calculadora aqui do computador, ó. Então, esse é o valor de 10 a menos 5. Só que o 10 menos 5 multiplicava 1,2, né? Então, eu tenho 1,2 vezes 10 a menos 5 é igual a 4,9999, é quase igual a 5, certo? Ah, agora você mostrou aí, ó. 10 elevado a 5, então Só que não é 5 mesmo? não, tá errado, pera aí, não é 5 não. Deixa eu voltar. Sabe por que não é 5? Porque é um número muito pequeno. Eu apertei algum botão errado aqui. Vamos de novo. Ó, eu vou colocar elevado a 10 a menos 5, é esse valor aqui, ó. 0,001. Isso aqui, esse valor eu multiplico 1,2. Olha lá, ó. Isso, agora sim. Então, todo esse aqui, ó, 1,2, 10 a menos 5 é igual a 0,000012. Agora sim. Aí eu vou multiplicar por 6. Olha lá, ó. E vai dar 0,00. Por que que ele faz dessa forma aqui? Que é mais fácil do que escrever aquele tanto de zero, né? Que multiplica, deixa eu até colocar o pontinho aqui, ó. Tudo isso vai multiplicar. Que multiplica o nosso menos 80. Deixa eu colocar o 80 negativo aqui, então. Daria uma dilatação de 0,00576. Aí, ó, bateu com o nosso slide. Então, pode ser para mais ou para menos. Quando que vai ser para mais? Se for mais, ele está aumentando. Então, ele dilatou e provavelmente vai ser na época quente, do mais 40. E menos 0,005 é que ele se retraiu, né? Contraiu, vai ser na parte do inverno lá, na época do menos 40 graus Celsius. Respondi, Alexson? Respondeu sim, valeu, obrigado. Show de bola, hein? Isso aí, Excelente. ó, tirou uma dúvida da SAP 2. Excelente. É que lá também tem, né? Vai ter muito. É exatamente isso. Então, se escolhe, vou colocar um outro número aqui, ó. Como fazer, eu estou mostrando essa ferramenta, né? Se você quiser fazer 3, né, vezes 10 a menos 12. Se você quiser fazer isso nessa calculadorinha aqui, o jeito mais fácil, né? Colocar maior, 3, 10 a menos 12. É de colocar o menos 12 primeiro, né? 12 aqui negativo, então tem menos 12, aí eu elevo. Esse menos 12 aqui é o x, né? Então 10 vai me dar tudo isso de valor e eu multiplico por 3. Dá esse valor aí que é mais fácil escrever desse jeito aqui, né? Do que eu ter que escrever esse tanto de zero no meu papel. Até quem for fazer a conta vai se perder. Show de bola, obrigado. Show de bola, Exxon? Pessoal, não vou conseguir mais atender dúvidas, né? A gente chegou no final dos cálculos aí, pedi quem precisar, né, puder rever esse vídeo. Não vou conseguir tirar mais dúvidas porque a outra aula já começa em menos de 5 minutos. Eu vou ter que pular para o pessoal lá. Acabei adiantando o tempo deles para eles ganharem mais minutos. Tá bom? Então, agradecer a presença de todo mundo. Boa semana, bons estudos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Ô, professor, com Deus também. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.